Fala pessoal, já emendei outro vídeo aqui. Eu vou falar pra vocês, eu prometi pra vocês que eu ia fazer um vídeo falando sobre alguns parentes de alguns colaboradores que foram algumas vezes lá na oficina perguntar para o meu irmão, perguntar para mim, por que o marido, o pai, o filho, não tá. Eu tô falando mais de homem, porque são poucas mulheres que a gente empregou lá, porque a gente teve a Simone, teve outras mulheres, né? Teve minha irmã, teve outras, não vou citar o nome, mas que trabalharam com a gente, mas 99% é homem. Então, uma vez, na época da Controlar, foi a primeira vez, na época da Controlar, a gente atendia entre 2009 e 2013, 2009 e 2013, a média nossa, a gente dividir, pegou todos os casos que atendeu, que fez serviço, e dividir, dá mais ou menos 718 carros por mês, média. Então, isso porque entre 2009 e 2010 a gente não tinha um segundo andar da oficina ainda. Mas vamos lá. Acho que até 2010. Então, uma vez, do nada, apareceu uma esposa de um mecânico na oficina. Apareceu a esposa dele, oi, tudo bem, tal, tal, tal. A gente achou que estava até esperando ele para ir embora. E ela, eu posso falar com o seu irmão tá aí, Renan? Eu falei, meu irmão tá ocupado, mas tá aqui dentro. Não, eu espero. Você pode falar comigo o que é? Já poder adiantar para ele? Não, não quero adiantar, quero falar direto com ele. Beleza, eu fui no escritório e falei, tá te esperando lá fora para conversar com você. Ah, tá bom. Aí o meu irmão já, viu o que ela quer? Eu falei, ela já não quer falar pra mim, ela não quer de jeito nenhum, já pedi, pelo amor de Deus, já ajoelhei no pé da mulher, ela não quer falar pra mim, já ajoelhei, já falei que, pra quem? Se pro Papa, pro presidente da República, você fala o que é? Não, quero falar com o Vanderlei, não importa, eu só não falo com ele se ele morrer. Então tá bom. Então aí o meu irmão, tá bom, vou falar com ela, beleza. Aí, eu queria conversar porque o meu marido, ele chega, eu não quero que essa conversa vá até ele, mas o meu marido chega em casa reclamando que o movimento tá fraco, que não tá vendendo, e que isso, e que vocês estão pagando pouco, tal, tal, tal. Meu irmão, tudo bem. O que você quer saber primeiro? Você quer saber, você sabe como funciona as nossas comissões aqui? O seu marido te fala? Não, ele fala mais ou menos. O que ele te fala? E ela falou. O que ela falou pro meu irmão, três coisas, pelo menos ela me falou errado. Ela falou que uma forma de comissão que ela disse que o marido disse para ela que a gente paga a comissão de uma forma. Aquele tipo de comissão, de pagamento de comissão, nunca existiu na oficina, nunca. Mas nunca nem passou pela nossa cabeça de pagar daquele jeito. Segundo ela, ele disse que a gente pagava assim. Ela não sabia que a gente tinha 4 escalonamentos de comissão. O, Segundo ela, o marido disse que a gente só tinha 2 opções de pagamento de comissão. Então, depois de a gente ouvir muita coisa inédita que a gente nunca tinha ouvido, a gente deu todo o papel para ela, todo o contrato que a gente faz, assinado, tal. A gente primeiro deu os assinados que é junto com o sindicato, depois a gente deu os contratos que é assinado junto com a auditoria e a consultoria da empresa, depois a gente deu os contratos, termos, né, que é assinado somente entre a empresa e o colaborador. Então a gente deu, falou, a gente paga assim, 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 tal, tal, tal. E ela entendeu a forma de pagamento. Benefício, vale transporte, vale alimentação, VR, convênio, tudo mais. Ela entendeu. A gente deu, falou, se você quiser tirar foto, pode levar, não tem problema. Beleza. Agora qual é a dúvida? Ele falou que o movimento tá fraco. A gente foi, pegou no computador, a gente mostrou. Entrou mais de 700 carros esse mês. O seu marido atendeu menos de 10 carros. Ele deixou de atender, que chegou até ele fez o diagnóstico, ele verificou o carro do cliente, mais de 80 carros, mais de 80. Ele tinha feito menos de 10 carros. Na época que essa mulher foi na oficina, nós tínhamos 16 mecânicos. Então, não, peraí, 10 elevadores, 14 mecânicos. Tínhamos 14 mecânicos na época da Controlar. Então, mais de 700 carros dividido para 14 mecânicos. Ele fez menos de 10 no mês. Ela foi
Eu não vou lembrar o dia certo, mas ela foi entre o dia 20 entre o dia 20 e o final do mês. Então ele tinha feito menos de 10 carros, já tinha passado mais do meio do mês. O marido dela fazia serviço de tudo. Alinhava, balanceava, cambagem, escapamento, freio, bico, abria motor, fechava motor, caixa de direção ele tirava, desmontava a caixa de direção, ele reparava o alternador, reparava o motor de partida, fazia carga de gás, o cara fazia tudo. Sabia usar scanner, sabia fazer análise de gases, sabia mexer com o osciloscópio, era um dos mecânicos mais completos que nós tínhamos, mais completos. Ele tinha na época, 2009, 2010, na época ele tinha salário fixo de 2.700, fixo, mais comissão, já era escalonado em 4 partes. Então a gente mostrou, falou, o seu marido fez serviço nesses carros, a gente imprimiu todas as ordens de serviço, deu na mão dele e falou, o seu marido fez serviço nesses carros. O seu marido, ele fez diagnóstico nesses carros todos, imprimimos mais de 80 ordens de serviço e demos na mão dela. Toma, aquele bolo de papel. Agora infelizmente, nós não temos mais o que explicar, não temos mais o que falar, agora você questione o seu marido para ver as explicações que ele vai te dar em cima desses preços. Porque nós lá na oficina, meu irmão, ele é muito visionário. O meu irmão, ele é absurdamente visionário. Muito. Não sei se é por causa que a esposa, a minha cunhada, muito inteligente também. Eu não troco minha cunhada por nada. Maravilhosa, assim, com os meus sobrinhos, com o meu irmão. Acho que ele ficou muito inteligente por causa juntando com a minha cunhada, com a irmã da minha cunhada. Então, o círculo de amizade do meu irmão, o círculo familiar do meu irmão sempre deixou o meu irmão muito inteligente. Então, ele sempre foi visionário. E na época, o meu irmão já pedia para o mecânico, quando a gente passava orçamento na época da Controlar, na época da Controlar, eu já falei isso aqui. Na época da Controlar, eu e meu irmão, sempre nós batemos os recordes de venda. Sempre. Desde quando começou a Controlar até finalizar, os 2 vendedores que mais vendiam na oficina era eu e meu irmão. Sempre. Quantas vezes eu tenho provas aí. Um dia eu atendi 18 carros, atendi 18 clientes e liberar 18 carros no mesmo dia. Aí o meu irmão na época, na Controlar, meu irmão, tinha mais quatro supervisores. 4 para 14 mecânicos. Meu irmão, eu atendia 18 carros no dia, meu irmão atendia mais um monte, somando os carros que os 4 supervisores atenderam, não dava 18. Não dava o que eu atendia, não dava. Porque eu não fico esperando pelos outros, não é porque os clientes não iam até eles. É porque o cliente chegava para ele e falava, precisa alinhar e balancear. Vamos ver, tem um carro na frente, aguarda aí, espera, eu vou ver se vai surgir uma vaga. E eu ficava vendo aquilo e infelizmente, eu tenho sangue nas veias. Infelizmente, eu tenho sangue nas veias. Então eu pegava aquilo e eu falava, não, já vai sair sim, já dava um outro tipo de explicação. Eu falava, calma, espera só 5 minutinhos que eu já vou pôr o seu carro para dentro, eu mesmo vou manobrar. Quantas milhões de vezes meu irmão falou, não tem como balancear carro no chão, você levanta com o macaco, 2 rodas, tira as rodas, balanceia, coloca, depois levanta. Não, precisa de elevador. Sempre é elevador para tudo. Precisa trocar uma lâmpada. Vamos pôr no elevador? Mas precisa fazer arrefecimento. Vamos pôr no elevador? Tudo é elevador. Não, pelo menos os mecânicos que eu trabalhei, eles não sabem trabalhar sem elevador. Se chegar lá fazer diagnóstico de scanner, põe no elevador. Eu tenho prova disso. Meu irmão tem prova disso. Meu irmão, esses dias eu estava em casa e a gente estava rindo. Ele chegou falando, uma vez o nosso ex-eletricista colocou um rádio no carro e ele falou pro meu irmão, vou sair para testar o carro. Aí meu irmão, mas você não instalou o carro no rádio do cliente? Instalou o carro no rádio. Instalou o rádio no carro do cliente? Instalei. Você vai ter saído para testar o carro para quê? Não precisa sair para testar, não. Ele gaguejou e deu essa... Eu não tô brincando, velho. Eu juro, eu preciso arrumar uma Bíblia. Eu vou começar a gravar vídeo com a mão em cima. Eu vou prometer, eu vou fazer promessa em cima da Bíblia. Eu vou falar com a Bíblia aberta, porque se eu estiver mentindo, Deus me castigue. Mas ele falou que ia testar o carro porque ele instalou um rádio no carro. E aí tudo bem. E aí, eu nem lembro como é que eu tava falando. Eu falei desse exemplo. Tá.
Eu falei dos elevadores e tal. E aí atendia e tal, colocava o carro para dentro, eu mesmo levantava o carro do cliente, deixava lá e só falava ao mecânico. Eu tirava a roda, colocava do lado da máquina de balancear e falava pro mecânico balancear. Foi nessa época que eu aprendi a alinhar e balancear. Fazer cambagem eu sei fazer nos carros mais populares, nos carros mais importados, que tem mais tecnologia, eu ainda não sei muito. Mas, hoje, como eu não trabalho mais em oficina, eu preciso, se eu voltar a fazer isso, eu preciso me aperfeiçoar mais. Fazer, anotando, tudo gravando, fazendo alguma coisa assim. Mas, o que eu quero deixar bem claro, tem muita gente, esse vídeo, até pensei que já estava mais tempo do vídeo, mas nem lembro. Se eu esqueci de falar alguma parte, eu vou ver esse vídeo, eu relembro no outro. Mas tem muito, muito. Ah, não, lembrei. Aí esse mecânico ele tinha feito. Vamos voltar. Aí eu mostrei pra esposa do mecânico que ele tinha feito menos de 10 carros no mês. E ela foi embora com aquele monte de bolo de papel. E o marido dela viu ela entrando no escritório, saiu. Ele foi tentar conversar com ela. Ela falou assim: Não, depois em casa com um bolo de papel na mão. Ele já ficou assustado. Ele veio questionar meu irmão: O que minha esposa veio fazer? Ele falou: Não, conversa com a sua esposa. No outro dia ele veio falar com a gente. Mas você falou que eu fiz menos de tantos carros, mas vocês que. Ah, lembrei. Vocês que montam o orçamento, meu irmão falou assim: Cara, praticamente desde quando eu abri a oficina, quando eu monto o orçamento, eu falo para vocês antes de eu contratar você. O que eu falo? Nós iremos montar o orçamento, iremos dar na mão do supervisor, o supervisor vai se reunir com você, vai definir se aquele preço tá bom, porque há anos, antes de controlar, quando eu e meu irmão montam o orçamento, a gente coloca o preço de custo do produto, preço de custo da autopeça, não do distribuidor, da autopeça. Se na autopeça tá uma correia dentada custa 40, no distribuidor custa 20, eu coloco lá 40 de custo, coloco lá R$ 60 de venda, R$ 50 de venda, R$ 41 de venda. Coloco lá. O mecânico ele vê o custo. O mecânico ou o supervisor, eles sempre viram o custo do produto. Principalmente das 3 autopeças que a gente mais trabalha na região. Então, sempre. Então, ele vê o custo e o meu irmão, antes de contratar, a gente deixa muito esclarecido. Você que já trabalhou com a gente, você sabe disso. Mesmo que você fale que não saiba, que isso é mentira minha, eu tenho provas até hoje disso. A gente sempre vai ter essa prova. Pega esse orçamento, olha, não, o Renan que colocou a margem que a empresa trabalha, mas como vai trocar 20 peças nesse carro, eu vou dar um desconto. Para a gente saber, se ele não quiser já alterar o preço antes de passar para o cliente, eu já deixo o custo ali para ele saber quanto de chance que ele pode, que ele pode negociar com o cliente. Eu posso te dar 5%, posso te dar 8%, 7%, 5%, 18% de desconto, 15% de desconto no orçamento total. Então eu já deixo ali para ele não ficar perdido na negociação, porque é ruim eu passar só o preço de venda e o cara fica perguntando para mim: Renan, aqui eu posso dar desconto, eu não posso, essa peça aqui tem distribuidor, não tem. Tanto é que em 2011 meu irmão começou a colocar na oficina 4 cores de caneta. Quando a gente coloca o preço com certa cor de caneta, o mecânico já sabe da onde vem, se tem no distribuidor, se tem só na concessionária, se tem aquilo, tal, 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 tal. A gente deixa muito claro, é impossível ele questionar. Ele olhar e falar: isso aqui, será que isso aqui o Renan encontrou a pronta entrega? Será que isso aqui o Renan vai ter que buscar de modo? Será que o Renan isso aqui tem entrega para hoje? Tudo é muito bem anotado. O mecânico, eu dou um orçamento para o mecânico, é impossível ele vir me questionar com uma dúvida. Ô Renan, mas isso aqui tem para hoje, isso aqui tem para amanhã, se vier errado, tem troca pela mesma marca, ou tem troca somente de outra marca, só tem uma peça no estoque, tudo. A gente tem os nossos códigos internos, que o mecânico ele bateu o olho, ele já sabe de tudo. Lógico que se ele esquecer, ele não vai saber, mas se ele tiver ali com um gabarito, né, alguma coisa para ele lembrar o que é cada coisa, ele vai saber. Então,
Ele veio questionar a gente, mas você falou para minha esposa, você deu lá mais de 80 ordens de serviço que eu perdi o orçamento. Falou, sim, você perdeu o orçamento. Porque na época, como eu já falei para vocês, na época quem passava orçamento era o supervisor. Então o supervisor, ele deveria falar, pô, eu tenho margem para negociar. Por exemplo, um orçamento que esse que ele perdeu, um orçamento mais absurdo que eu vi lá. Era um orçamento de quatro molas, quatro amortecedor, kit de amortecedor, bandeja, óleo, os quatro filtros. O orçamento estava dando mais de R$ 2.800 por mês. 2.800, quase 3 mil. Beirava os R$ 3.000. O mecânico e o supervisor, eles tinham mais de 20% de margem de negociação. Porque na época o amortecedor na autopeça estava 300 e... Vai, era R$ 350. No distribuidor eu ia pagar R$ 200 redondo. Eu estou só arredondando os preços. Mas o mecânico, ele sabe que amortecedor a gente coloca menos de 20% de margem. Amortecedor a gente vende, a gente dá de graça para o cliente, a gente dá para o cliente. Amortecedor com menos de 20% é dar. Lógico, é dar se você parcelar. Se você pagar à vista, a gente tem um lucrinho. Agora, se você parcelar 20% no amortecedor, em qualquer produto, eu te dei o produto. Você tem que me agradecer que eu te dei. Eu comprei e te repassei. Eu só fui intermediário. Você não pagou para eu ter lucro. Então, era 350 o amortecedor, eu não lembro se era o traseiro ou o dianteiro, mas a gente ia pagar R$ 200 no distribuidor. Ele podia dar mais de R$ 50 de descontos conforme o cliente fosse pagar, mas não negociou com o cliente. Eu liguei para esse cliente, na época eu liguei, ele veio questionar meu irmão, Renan, liga para esse cliente e pergunta se o supervisor deu a opção de preço de pagar à vista. E se deu a opção de pagar à vista, quanto que ele passou o orçamento à vista? Liguei para esse cliente, coloquei no Viva Voz, oi, é o Renan aqui da WM e tal. Então, o nosso supervisor te passou a opção de à vista? Não, não passou. Então, eu estou ligando aqui para te avisar que à vista, se o senhor pagar à vista no débito, ou até mesmo no crédito ou dinheiro, a gente consegue fazer tanto. Ele, é? Então eu vou voltar aí, pô, tá. Não, ficou barato porque eu fiz orçamento em mais três lugares e um ficou mais barato que vocês, os outros dois ficou mais caro. Não, mas à vista? Não, então eu vou fazer aí, eu volto aí. Passou mais ou menos uma semana, ele demorou uma semana para voltar, quando ele voltou ele pagou à vista. Pagou à vista no débito. Ele foi e pagou à vista. Então, será que a empresa é ruim? Será que os preços da empresa é ruim? Será que falta treinamento? Porque os nossos treinamentos, que eu já falei para vocês, eu uma vez, quando eu entrei na Anhembi Morumbi para fazer faculdade, junto com meu primo Alan, eu parei de fazer faculdade, depois eu continuei, finalizei e tal, mas quando eu entrei em 2009, no final de 2009, eu aprendi muita coisa com os meus professores. E na época eu falei pro meu irmão, eu estou aprendendo na faculdade com vários professores, tenho mais de 10 professores na Anhembi, então eu aprendi lá que nós não devemos fazer treinamento com um professor meu que ele dava aula de sexta-feira para mim, Flávio. Ele foi do Exército. Professor Flávio. Maravilhoso. Tem ele no Facebook, ele é muito engraçado. Eu aprendi com ele, ele falou, jamais dê treinamento para colaborador que não seja escrito. Jamais vai e fala, porque você vai gastar saliva. E uma vez ele falou, no Exército, os treinamentos, a gente ouvia o capitão, o general, o comandante falando lá, e depois a gente tinha tudo por escrito. Era tudo gravado, os nossos treinamentos, era tudo gravado. Então a gente tinha acesso às gravações e tal na época dele, né? Não sei depois. Mas o meu cunhado também, o meu cunhado, ex-cunhado Oswaldo, ele também falava a mesma coisa quando ele serviu no exército. Então, eu aprendi isso com meu professor, passei com meu irmão e sempre a gente fez os treinamentos, deixando por escrito, relembrando em reunião, deixando no caderno de reunião, falando na frente de sindicato, falando na frente de consultoria, falando na frente de todo mundo, falando pessoal, particularmente falando em grupo, então falando na frente de cliente e tal. Então, meu irmão sempre deixou claro, meu irmão falou, cara, aqui você negociou comigo. Não, eu nem esqueci de falar à vista. Não, tudo bem, se você esqueceu, esquecimento é humano. Mas tem que lembrar que esquecimento às vezes mata. Às vezes mata. Tem pessoas no mundo que... Deveria sair uma pesquisa no mundo. Quanto que o esquecimento mata no mundo? Imagina você. Você tem um filho no hospital, numa UTI. Você precisa
você precisa ficar do lado dele ali. Você precisa acordar seu filho. Ó, a enfermeira pede uma ajuda. Acorda seu filho a cada 2 horas, senão ele vai morrer. Se você esquecer, você matou seu filho. Então, as pessoas têm que colocar na cabeça que esquecimento mata, esquecimento prejudica, esquecimento. Eu tô dando um exemplo aqui absurdo, vai. Deus me livre, Renan. Olha os exemplos que você dá. Sim, mas eu tenho que dar exemplo que cutuca, que faça a pessoa regalar o olho e falar, porra. Então, é assim, a minha mãe estava doente uma vez e pô, eu nunca fui, tipo, de ficar cuidando da minha mãe, aquele carinho e tal. Mas uma vez a minha mãe ficou doente, ela caiu aqui, tanto é que ela caiu de dia, era 9 horas da manhã ela caiu, foi subir aqui o corredor na frente, aqui tem um corredor na minha casa, pra ir pro terraço. Ela caiu, quebrou o braço. 9 horas da manhã. Aí beleza, a minha irmã foi antes de 2017, que a minha irmã ainda trabalhava com a gente. Aí eu vim pra casa com a minha irmã, quando eu cheguei em casa, a minha mãe, ai, caí, quebrei o braço. Beleza. Ah, eu não gosto de incomodar filho meu. Eu não gosto de ficar incomodando filho meu. A minha mãe nunca gostou. A minha mãe sempre focou no trabalho. Pra minha mãe, a vida dela é mais trabalho. Ela fala, ah, o meu filho tem que se cuidar da saúde. Não, é mentira. A minha mãe sempre, se eu falar, mãe, eu preciso trabalhar doente, eu posso morrer trabalhando, ela vai querer que eu trabalhe. Sempre. Todo mundo sabe que é assim e sempre vai ser assim. Eu não acredito e nem quero que ela mude, mas sempre é trabalho na frente. Não quero esticar o assunto, mas aí eu tive que cuidar da minha mãe, dar remédio pra ela, 8 em 8 horas, 6 em 6 horas e tal. Eu tinha que dar, senão minha mãe ficava com tanta dor que era perigoso ela morrer. Então, meu, eu tinha que acordar 4 horas da manhã, tinha que acordar, tipo, 6 horas da tarde eu tava trabalhando, 2 horas da tarde eu tava trabalhando, colocava meu celular pra despertar, pra ligar pra minha mãe, mãe, já tomou remédio? Toma. Então, são coisas, esquecimento é muito ruim. Eu tô dando só um exemplo dessas 80 ordens de serviços que ele perdeu e que ele quis colocar a culpa na empresa. Colocar a culpa na empresa. Então, ou que ele quis tirar o dele da reta. Eu falei, não, mas o orçamento é que você que negocia com o supervisor antes de passar para o cliente. E vocês têm que decidir. Vocês são comissionados. Vocês vão ficar perdendo orçamento. Pô, você trabalhou mais de 700 carros que nós atendemos no mês. Até um pouco antes. Nem tinha terminado o mês, a gente já tinha atendido mais de 700 carros. 14 mecânicos. Ele fez menos de 10 carros. Então, ele foi o segundo que menos fez carro. Foi o segundo. Então, tinha gente trabalhando demais. Na época, a gente tinha um mecânico, Alexandre, que eu sempre disse que um dia só ele trocou 3 embreagens, um dia só. O bicho era doido, trabalhava. Ele tá no interior, acho que Sorocaba. Ele era doido, ele trocava, tipo, trocava escapamento aqui, ao mesmo tempo que ele tava trocando escapamento, ele levantava, saia correndo, soltava uma embreagem e voltava e colocava um bico na máquina e atendia o cliente todo sujo de graxa, atendia quanto que o senhor precisa alinhar e balancear, deixa que eu alinho e balanceio. Ele ficava naquela bagunça, fazia 4 carros ao mesmo tempo, fazia mal os 4, ou fazia bem um, 3 ruim, ou fazia 3 bom, um horrível. É doido. A gente zoava muito até, que os caras não deixavam ele não deixava ninguém trabalhar. Às vezes estava já um mecânico supervisor atendendo, ele chegava junto aqui, ele já ia manobrando o carro, tomava bronca, ou sai do carro do cliente, não é você que vai fazer. Doido. Mas era engraçado, ele ganhou muito dinheiro, o bicho sabia ganhar dinheiro. Então, o que eu estou dizendo, que eu quero acabar esse assunto, pelo amor de Deus, é que às vezes tem muita gente reclamando de empresa, de novo, voltar naquele assunto, muita gente reclamando de empresa, muita gente reclamando de patrão, é isso que a gente vê o tempo inteiro, o patrão é ruim, o patrão é ganancioso, o patrão só pensa nele, é só dinheiro, 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 dinheiro. Então, o patrão quer dinheiro, mas ele também quer que você ganhe. Esse caso mesmo, o orçamento estava dando 3 mil reais. Se ele ganhasse, se ele fizesse esse orçamento, se o cliente aprovasse no dia, e naquele mês a gente bateu a meta, a gente passou a meta, todas as metas, meta de quantidade de peça, meta de quantidade de veículo, meta de tudo. A gente bateu a meta naquele mês. Naquele orçamento de 3 mil reais, ele ia ganhar livre. A WM, a oficina, não ia ganhar um lucro líquido no mesmo valor que ele ia ganhar de comissão. O nosso lucro líquido em cima de 3 mil reais ia ser em média 400 reais. Líquido. Ele ia ganhar mais de 400 reais. Ele ia ganhar mais de 400. Você fala, ué, Renan, mas que conta doida é essa? Como é que você se sustentava? Então, pergunta pro meu irmão que colocou
milhões de reais dentro da oficina, para a oficina ficar de porta aberta. Ele não colocou, eu não estou falando milhares, eu não estou falando 900 mil, eu tô falando milhões de reais meu irmão colocou dentro do próprio dinheiro dele, vendeu imóveis, pegou aluguel de imóveis para colocar dentro da WM, para a WM ficar de porta aberta. Então, o patrão ele quer ganhar dinheiro. Óbvio, todo mundo precisa de dinheiro. Você não vai no mercado e compra produto com amor, com carinho, com você compra com dinheiro. Então, mas ele também quer que você ganhe dinheiro. Ele quer que você ganhe dinheiro. Não tem esse negócio. Quando você trabalha comissionado, o patrão quer que você ganhe dinheiro. Mas é aquilo, você tem que ganhar dinheiro ajudando a empresa também. Porque não sei se você sabe, quando você é CLT, você custa praticamente o dobro. Se você ganha R$ 2.000 por mês, você quase custa para a empresa mensalmente quase 4.000, quase 2.800, 2.700, depende. Mas você custa quase o dobro. Então, tem que vender, velho. Você tem que vender. O objetivo é vender. Não existe. Eu não conheço uma pessoa hoje em dia que tem uma profissão que não é vender. Até o professor dá aula ali, ele precisa vender alguma coisa. A escola está vendendo o serviço dele. Então, porque eu tenho uma professora amiga minha que ela fala que ela não é vendedora, não. Não, eu sou professora, não sou vendedora, eu não vendo nada. Então, eu acho que vende sim. Acho que vende conhecimento, acho que vende alguma coisa, não sei, posso estar errado. Mas, vou finalizar esse vídeo para as pessoas entenderem, para as pessoas saberem o que ocorre, o que ocorreu nos bastidores quando eu e meu irmão trabalhava na oficina. Hoje meu irmão tenta, que nem eu vou repetir todo o vídeo, meu irmão trabalha em outras empresas dele. Mas o que aconteceu na empresa onde eu trabalhei eram coisas absurdas, assim. Era coisas, eu não sei se é normal, se na sua empresa é normal um familiar ir lá perguntar porque o pai, a mãe, o filho, o esposo, o marido, o bem da vida tá ganhando, porque tá ganhando mal, porque tá ganhando bem, porque não ganha, porque tá reclamando tanto, chega em casa estressado, que não sei o quê. E às vezes a responsabilidade, a culpa, não é nada da empresa, não é nada dos colegas de trabalho, não é nada do cliente, não é nada do mercado. O mercado tá bombando, tá fervendo o serviço. Tem que ver se aquela pessoa que tá com você, do seu lado, aquela pessoa da sua família, seu parente, ele quer trabalhar. Se ele sabe trabalhar. Então, se ele sabe trabalhar, se ele quer trabalhar, ele vai ganhar dinheiro. Ele vai ganhar dinheiro. Eu tenho certeza disso. Não existe pessoa... Ah, mas a pessoa não tem nem o ensino fundamental completo. Ela vai ganhar dinheiro. A minha família inteira, eu já falei, por parte de mãe eu tenho 14 tios. Nenhum finalizou o ensino médio. Nenhum. E todo mundo tá bem de vida. Todo mundo tá bem de vida. Chega a crise, consegue ficar em casa nessa quarentena, ficar em casa de boa. Todo mundo tá bem de vida. Ou pode ter crescido anos mal de vida. Teve o filho cresceu, hoje deixa a mãe bem de vida, hoje deixa o pai bem de vida. Então, para mim não existe isso crise. O meu sogro, o Chicão, eu chamava ele de Chicão, ele sempre falou, Renan, tem gente que ganha 10 vezes mais do que eu e tem metade das coisas que eu tenho. O meu ex-sogro é um exemplo absurdo que eu tenho. A minha ex-namorada falava, você é tão parecido com meu pai que eu acho que eu não sei se eu quero namorar você. Porque eu não quero namorar uma pessoa que é igual ao meu pai. Então, ela falava isso, algumas coisas, e ela falava, não, eu quero namorar, é bom você ser um pouco parecido com meu pai. Mas, ele, o meu irmão, eu tenho tio, que ganha 200 conto por mês, 100 mil reais por mês. E eu prefiro ter a vida do meu ex-sogro, que não ganha o que meu tio ganha, não ganha metade do que meu tio ganha. Então, eu prefiro ter a vida dele. Então, às vezes, a sua crise, não sei, agora eu já estou mudando um pouco de assunto, mas tome cuidado com sua crise. Tem que ver se mesmo ganhando 10, 15 mil por mês, se isso é bom para você, se isso é ganhar pouco. Eu sempre falo, se eu ganhar 10 mil reais por mês, eu acho, hoje, eu não mudaria meu estilo de vida, eu não mudaria para comprar um carro de 500 conto, eu não começaria a viajar para fora do país 10 vezes ao ano. Não, eu continuaria muito com meu estilo de vida. Eu acho que eu mudaria meu estilo de vida hoje, começaria a comprar roupa toda semana, trocaria por um carro caríssimo, um carro que eu tenho vontade, uma BMW Série 7, um Audi RS7, um GTR, se eu ganhasse mais de 100 mil reais por mês. Ah, senhora Renan, mas a partir de amanhã você ganha 50 conto. Eu não troco meu carro, eu não troco minha moto, vou melhorar muito minha casa,
comprar outras casas, comprar casa fora do país. Isso eu vou fazer. Mas se eu, para mim hoje, no meu pensamento hoje, se eu ganhar 100 mil reais, eu mudo de vida. Agora, se eu ganhar 50, 60, eu não mudo de vida, não. Continuo nessa mesma vida que eu tenho, não tem problema. Ah, Renan, tem que aproveitar, daqui a pouco você morre. Tá bom. Dizem, dizem, né? O catolicismo diz que depois que você morre, você não lembra de nada, você esquece, igual antes, por exemplo, antes de você nascer. Antes de você nascer, você lembra de alguma coisa? Não, então, morreu, velho. Você vai esquecer, você não vai ter arrependimento de, ai, não fiz isso, não fiz aquilo, não sei, não sei se tem. Dizem que a sua memória você perde tudo. Então, eu acredito que a gente perde toda a memória. Então, meu, tem gente que vive igual doido, tem que aproveitar hoje, tem que beber o máximo hoje, tem que comer o máximo hoje, tem que pegar o máximo de mulher, tem que transar com o máximo de gente, tem que ter o máximo de roupa. Eu não acredito nisso. Minha vida não é baseada nisso. Então, gente, desculpa pelo vídeo estar extremamente grande, ter falado milhões de assuntos ao mesmo tempo, mas é nóis. Tomara que esse vídeo seja construtivo para você. Então é nóis, tamo junto e fiquem com Deus sempre.